Paz do Senhor Jesus, meu povo, tudo bom? Como vocês estão? Hoje eu vim trazer mais uma palavra para os nossos corações. Estamos vivendo dias difíceis, né? Qual a tendência é piorar. Então, nós devemos nos firmar, nos alimentar todos os dias da palavra de Deus para que possamos suportar os dias maus, né? E hoje eu vim deixar uma palavra que ela fica aqui em Lucas, capítulo 8, no seu verso 22, que tem como título Jesus acalma uma tempestade. Diz assim: E aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia dos seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria. Tocou, tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhe disse: Vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedece? Olha que coisa linda. Jesus certo dia chamou os discípulos para que eles pudessem passar para outro lado do lago. E os discípulos foram com Jesus. Só que no meio daquela passagem, para passar para o outro lado, veio uma tempestade. Só que Jesus ele adormeceu. Vamos conjecturar que Jesus ele ficou em silêncio, como acontece muitas das vezes nas nossas vidas, né? Jesus ele nos dá uma ordem, vai. Ele nos dá uma direção, é por aqui. Só que no meio do caminho sempre há tempestade. A gente precisa entender que sempre vai haver tempestades em situações das nossas vidas. E muitas das vezes Jesus vai ficar em silêncio. E às vezes a gente se pega assim: Senhor, e agora? O que eu faço? Porque, meu povo, ter fé em Jesus quando tudo vai bem, quando tá tudo bem sereno, quando o mar tá sereno, é muito fácil. Agora eu quero ver ter fé em Deus quando a tempestade vem. Quero ver ter fé em Deus quando a tempestade vem. Então ali foi o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos estavam ali com Jesus naquele barco, Jesus estava no barco. Só que a tempestade foi tão grande, né? Eu não estou julgando os discípulos, criticando os discípulos, porque nós somos assim, né? Jesus ele está no nosso barco, ele nos ordena que nós passemos para o outro lado e ele está conosco. Só que quando a gente se depara com uma tempestade no meio do caminho, porque a gente não espera, porque a gente acha que se Jesus está no barco não vai haver tempestade, não vai haver nada. Só que é o contrário, sempre tem. Principalmente quando Jesus está no barco. Vai haver tempestade sim. Só que Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, o barco ele não vai afundar. A tempestade vai balançar daqui, vai balançar dali, mas o barco ele não vai afundar. Jesus está no barco. Aqueles discípulos ficaram com medo. A gente sente medo, né? A gente chega a duvidar. E a gente fala: Senhor, o que está acontecendo? Senhor, a tempestade. Senhor, eu não vou aguentar. Cadê a fé? Ter fé quando tudo vai bem é muito fácil. Mas e ter fé quando a tempestade vem? E aí? E aí? Quando Jesus ele nos dá uma ordem e uma direção, vai haver tempestade, não adianta. Vai haver. Só que nós devemos permanecer firmes até o fim. A nossa fé tem que permanecer firme até o fim. Porque nem sempre Jesus ele vai falar. Ele vai permitir a gente passar pelaquela tempestade para ver a nossa fé. Para ver até onde vai a nossa fé. Os discípulos incomodaram Jesus. Incomodaram, acordaram. Mestre, estamos perecendo. O que Jesus falou? Vocês não têm fé, não? Muitas das vezes nós somos como aqueles discípulos. Mesmo Jesus estando no barco, a gente se apavora com a tempestade. A gente se apavora com as provações do dia a dia, sabendo que Jesus está no barco. Porém, ele está em silêncio. Muitas das vezes ele nos prova, ele fica em silêncio, dói, o silêncio dói. Dói porque eu estou numa fase que eu estou vivendo o silêncio de Deus.
E a tempestade está vindo. A tempestade está vindo. E ele está em silêncio. Mas ele está no barco. Então, se ele está no barco, eu creio que eu vou conseguir chegar do outro lado. Eu creio que eu vou conseguir chegar do outro lado. Então, meu povo, na mesma hora que eles acordaram Jesus, Jesus cessou a tempestade, acalmou o mar e o vento. Olha que coisa linda. Olha que poder desse Deus que nós servimos. E muitas das vezes a gente duvida. Muitas das vezes a gente limita a Deus. Quem é esse? Olha só os discípulos. Quem é esse? Olha o que a gente acabou de ler aqui, ó. Quem é esse que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Gente, que coisa linda. Olha o Deus que nós servimos. E muitas das vezes, mesmo assim, a gente duvida. A gente duvida, acha que a gente vai perecer, que a gente vai morrer ali, mas não vamos morrer. Jesus está no barco. Então, se ele está no barco, nós vamos conseguir chegar do outro lado. Convide Jesus. Tudo que a gente for fazer, Senhor, entra no barco comigo, vamos. Vamos. Porque se Jesus não estivesse ali no barco com os discípulos, com certeza o barco ia afundar. Mas Jesus estava no barco. A tempestade balançou o barco. Balançou. Mas não afundou. Porque Jesus estava ali. A palavra diz que Jesus adormeceu. Eu creio que Jesus ficou em silêncio. Né? Adormeceu, silêncio. E aquilo assim, Senhor, olha a tempestade, olha o que está acontecendo, o Senhor não está vendo? E ele está em silêncio. Mas ele está no barco. O fato de Jesus estar em silêncio não significava que ele não estava no barco. Ele estava. Mas ele estava em silêncio. O barco não afundou. Balançou, a tempestade balançou, mas o barco não afundou. Quem é esse que até o vento e o mar, ele manda e obedece? Esse é o Deus que nós servimos. Então, meu povo, se Jesus está no barco, o barco ele não vai afundar. Vai até balançar, mas afundar ele não vai. Fica com essa palavra, que Deus venha abençoar grandemente a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe.